Eliminação de Fernando causa um caos na madrugada, o Albert surtou. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou na eliminação do Fernando às tretas da madrugada, você vai ficar sabendo agora tintim por tintim em ordem cronológica. Vou te contar tudinho, tá? Então vem chegando, já maceta seu dedo no like, porque ele é super importante, faz toda a diferença. Afinal de contas, você sabe, né? Tô aqui pra te contar quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então cola aqui pra não perder nenhum lance, tá? Lembrando que hoje, a partir do meio-dia, assim que terminar a gravação do Faro, eu vou estar aqui ao vivaço pro after do Faro pra te contar todos os babados, tudo que rolou na gravação do Fernando lá no Fazenda Última Chance, tá? Então vou te contar todos esses babados, cola aí pra não perder nenhum lance. Pois muito que bem, Fernando foi eliminado com 7,01% dos votos. A rejeição veio aí mesmo, né? A gente já esperava que isso fosse acontecer, mas ele ainda teve um pouquinho mais de votos, né? Um pouquinho mais de votação do que o Cauê, que foi eliminado com 6,79% dos votos, tá? Pois bem, só que daí, um pouco antes da roça, a gente já teve babado envolvendo o Albert, tá? Porque o Albert estava conversando com a Flor e falou que vai votar nos aliados ali, nas pessoas mais próximas. E ele disse que vai votar no Gilson na próxima roça, né? Na roça da semana que vem. E o lance é o seguinte, né? Eles querem votar e botar pessoas que não foram pra roça ainda, testar essas pessoas. Afinal de contas, são plantas, são pessoas que pouco movimentaram o jogo, mas que estão na casa até agora, tá? E aí, em relação ao Sidney, que também não caiu na roça, o Albert contou que não pretende votar nele, porque tá tendo aí uma relação com ele, uma aliança, tá tendo uma proximidade e que pode ser bom, né? Pode ser frutífera pra eles depois, sabe? Eles podem desenvolver essa relação juntos aí, e aí no final da conversa, a Flor, ali nessa conversa com a Flor, o Albert ainda fez questão de mencionar que o Gilson tinha zero jogo e muita dificuldade de se posicionar. A Vanessa também não escapou dessas críticas, tá? Porque ele disse que ela se esconde no jogo do mesmo jeito que o Gilson. Pois bem, tá, aí o Fernando foi eliminado, como eu te falei, e teve a cabine de descompressão, né, lá com o Lucas Selfie. E olha, o babado rendeu também, porque o Fernando analisou, então, essa trajetória dele, né, ali na cabine de descompressão, viu ali naqueles 20 minutos alguns pontos importantes do que ele viveu dentro do reality, só que logo no começo ali, o Selfie perguntou se ele se considerava favorito em algum momento do jogo, porque vivia dizendo que ele podia ser esse tiro no pé do G4, né. E aí o Fernando confirmou que sim, que pensou que podia sim ser um dos favoritos. Eu queria ter a autoestima dessas pessoas. Eu nunca ia achar que era a favorita, cara. Quando voltou, e aí ele falou que pensou isso quando voltou das duas roças, tá? Não adiantou nada, né, Fernando? Já saiu com a segunda maior rejeição da temporada. Pelo menos um marco histórico ele conseguiu. Bom, logo em seguida, o Selfie perguntou, né, o que pode ter mudado a percepção do público em relação a ele quando ele resistiu às outras duas roças e nessa voltou. E além da questão de grupos, ele disse que o perfil dele, mais de vilão, né, e que criaram pra ele, pode ter pesado no julgamento do público. Não foi ele querer picar o Sasha em pedacinho, jamais. Bom, inclusive, ele viu essa polêmica toda, tá? Ele reagiu à cena em que queria cortar o Sasha ali em pedacinho, picotar ele e colocar dentro dos sacos de ráfia. Ele disse que a ameaça da Luana foi muito mais pesada do que a fala dele, porque a fala dele foi de brincadeira, tá? Ele disse assim, ele disse, não, que isso, né? Foi só um deboche. E o Selfie fazendo um programa de TV, onde tá todo mundo se matando. Não é uma coisa que você brincou com um amigo seu, mas com um rival. Não podia ter pegado mal. E o Fernando pode ter pesado, mas foi um deboche. Eu sou muito debochado. E até um pouco sem frio, tô aquele humor ácido e pesado. Aí o Selfie nem ácido, é sanguinário. Esquartejar a pessoa? O Selfie realmente é muito bom, né? Bom, o Fernando, inclusive, também reviu aí, né, um compilado de frases polêmicas que ele teve ali durante o confinamento dele também. Essas frases aí, na defesa dele, ele alegou que ele sempre foi reativo e só respondeu à altura de tudo que ouviu dentro do jogo, tá? A primeira frase do compilado se refere ali a Gisele, quando ele insinuou que ele era um tarado. E ele disse que ela seria a última pessoa da casa a sofrer um assédio da parte dele. Aí o Fernando, essa primeira frase foi a Gisele que falou que eu era um tarado e tinha vontade de assediá-la. Daí a minha resposta foi essa, que falei que se tivesse que assediar alguém da casa, a última pessoa seria ela. E o Selfie, pois é, mas a frase tá errada, né?
E o Fernando tá errada, mas foi reativo ao comentário dela, que eu era um tarado, principalmente por eu ser um homem gay. E aí o Selfie, e quando você fala pro Yuri, aproveita que o Sasha tá bêbado e talvez você consiga. Aí o Fernando, eu errei de falar. Aí ele assumiu esse erro, tá. Bom, Fernando tava lá, mas o lance é que o pós-roça já tinha rendido bastante, né? Com a Luana voltando, minha gente, o babado ficou fortíssimo, tá? Enquanto estavam lá no deck também, o Fernando resolveu abrir o jogo pra Luana e contou a fofoca que a Gisele saiu espalhando pela casa há algumas semanas sobre ela ter supostamente se envolvido com o ex da Larissa enquanto eles ainda estavam juntos. Ai, eu achava que era um edredom, sabe? Um proibidão, uma mangueira, uma mão na colher de pau. Eu achei que podia ser umas outras coisas. Mas isso, que bela bosta de segredo, sabe? Se bem que a Babi deu a entender que tinha... Bom, enfim. Aí, embora esse não seja o segredo que a Gisele tanto aí segura, a Luana ficou revoltada com o fato dela ter divulgado essa fofoca mal contada pela casa, tá? E ainda prometeu acabar com ela depois que sair do programa. Eu quero barraco na final. Eu quero. Aí, Luana, Fernando me disse que Gisele ficou bêbada na festa e disse que fiquei com o namorado da Larissa, com a Larissa namorando com ele. Essa nojenta vai ter que provar isso, essa rapariga. Eu tô pistola agora, tô muito pistola. Nem sei que macho é esse ex da Larissa, nem sei que peste ela tava falando, mas acho que é isso, essa menina é uma ridícula. Ela vai me ver lá fora. Aqui pode não meter o cacete, mas lá fora, ela que não passe na minha frente. Eita! E o Sasha, ela faz isso com todo mundo de ficar tentando inventar mentiras pra queimar as pessoas. E a Luana disse que eu peguei embaixo da Larissa e a Larissa com ele? Tô arretada. Chega, meu coração tá aqui, eu não consegui nem aproveitar direito a minha volta. Foi o que disse a Luana, tá? Bom, o Sasha também alfinetou o Albert, isso já foi ali, né, na finaleira ali do que tava mostrando no programa ao vivo, tá? Logo depois da volta do Juninho, então volta primeiro a Luana, depois volta o Juninho, todo mundo comemorou, ninguém nem se importou com a saída do Fernando. É. Aí, o Sasha resolveu alfinetar o Albert, dizendo que todo mundo que tinha agredido o G4 tava com a eliminação definida no jogo, tá? E o Sasha, todo mundo que agrediu aqui tá saindo, todo mundo, todos os agressores dessa casa estão saindo, Suelen, Zelov, Babi, Gisele e agora o Fernando. E tem mais gente pra sair. Bom, aí o Albert começou a dar a surtada dele e começou a alfinetar o G4. E aí rendeu essa treta generalizada, tá? Porque em resposta a essa fala do Albert, o do Sasha, o Albert também não deixou barato, alfineta o G4 depois deles terem falado que o Juninho foi indicado à roça para que eles conseguissem eliminar o Fernando. Porque na opinião dele, tudo não passou de uma balela pra convencer o Juninho depois da volta da roça, tá? Só que o G4 manteve esse argumento de que usou essa estratégia pra fazer o Fernando sair do jogo e de fato foi o que eles planejaram desde o início, então eles não estão mentindo. Só que o Albert não quer acreditar nessa história, o G4 fala, o Albert não acredita e eles acabam tretando. E aí o Albert falou, se eu tivesse saído, você ia ver, se eu tivesse saído. E aí o Sasha, tá tudo gravado, meu amigo. E o Yuri, o Brasil sabe da nossa estratégia. Eu falei pra tu com ele, pra ele sair. E o Sasha, tu era um dos caras mais pacíficos da casa. A gente te colocou pra você voltar. Nossa estratégia era essa. E o Albert, vai cair nessa conversa mole? Daí o Yuri, né, coloca o jogo dele ali, né, no checkmate ali e diz que caso ele e o G4 estejam mentindo, que o Brasil elimine eles nas próximas roças, tá? E aí foi a vez, então, do Sasha brigar com o Albert também, que daí também teve essa treta e eles acabaram brigando, tá? Porque incomodado com esse deboche do Albert, o Sasha seguiu com a treta com ele, o Albert reforçou que era um absurdo colocar o Juninho na roça e depois alegar que era uma estratégia pra eliminar outra pessoa, né? Porque pra ele isso é uma forma de menosprezar o Juninho dentro do jogo. Eu acho que o Juninho tinha que agradecer, né? Porque se não fosse isso... Bom, aí o Gui entrou no meio da treta também pra explicar de novo qual era a estratégia do G4 contra o Fernando, tá? E que toda a estratégia foi mudada depois do Fernando cair na baia, já que ele ia ser puxado por alguém do G4, que seria necessariamente o mais votado. E aí, nesse momento, o Albert comenta sobre o Sasha ter puxado o Albert da baia pra roça antes, né? E depois ter afirmado que o objetivo era eliminar a Babi. E essa é sempre a estratégia do G4. Eles fazem isso, falam sobre isso, só que o Albert não quer acreditar, tá? Porque assim, será que o Albert não consegue pensar que de fato o G4 tem razão quando eles estão argumentando isso, né? Porque deu certo com a Babi, deu certo com o Fernando.
e ele não consegue pensar? Bom, aí o Albert falou, não estou questionando a questão da estratégia, não dá pra falar que o cara voltou porque foi uma estratégia minha. É igual quando vocês falaram que colocaram a Babi pra me tirar, mas não vetaram a Babi e ela poderia ter voltado como fazendeira. Aí o Sasha, porque a Babi era a mais fraca de prova, por isso que não vetaram ela. E o Albert, não, ela poderia ter voltado fazendeira, você não sabe qual é a prova? Bom, daí o Sasha continua ali confrontando o Albert, dizendo que não entende por que ele tá falando de estratégia, já que até hoje ele não mostrou nada no jogo. Gente, esfregou a cara do seu Albert, né? Eu acho pouco. Aí, mais uma vez, o Albert debochou do grupo, né? E disse que a revolta do Sasha e do Yuri é que ele não escolheu não fazer parte do jogo. Então, que é por isso que eles estão indo contra o Albert, porque o Albert não quis participar com eles. Bom, aí o Yuri e o Albert também brigaram, tá? Porque a treta foi indo, foi ganhando força. E aí eles continuaram batendo boca por causa disso, tá? Porque o Yuri apontou que o Albert foi hipócrita por ter desejado boa sorte pra Luana, por ter dado, então, parabéns pro Yuri quando ele voltou da roça. E aí o Albert disse que, né, ele se defendeu, dizendo que, diferente do Yuri, ele é educado e não é agressivo com as pessoas, tá? Aí é nessa hora que o Sasha aproveita pra dizer que o Albert tá na fila de eliminação, já que todo mundo que agrediu o G4 tá com o futuro ali já mais definido dentro do jogo. Aí o Albert falou, tá tudo certo, você acha que eu sou bobo? Acha que eu me iludo? Começou a falar o Albert ali nessa treta toda, né? E aí o Sasha falou, eu acho, você acha que vai ser o primeiro lugar desse programa? E o Albert, eu quero o primeiro lugar, você não quer? E o Sasha, eu quero, mas não fico falando que eu sou foda não. E o Albert, você falou, ele não vai me pôr porque sabe que eu voltei da roça. Eu também voltei, você não sabe o meu percentual, você tem que respeitar o jogo das pessoas. E aí é nisso que o Sasha e o Albert voltam a se enfrentar, voltam a tretar. Por quê? A treta não parou, né? Porque depois de escutar o Albert dizendo que o jogo dele era caro, né? O Sasha decidiu confrontar ele sobre o motivo dele insinuar, ali nas entrelinhas, que o G4 era barato ou inferior a ele, tá? E aí o Sasha, por quê? Porque você é milionário e tem uma porrada de dinheiro lá fora, ganha muito dinheiro lá fora? É porque você deixou sua mulher lá fora? E o Albert, eu deixei toda a minha vida lá fora. Deixa eu te explicar por que meu jogo é caro. Eu tô aqui atrás do meu sonho, eu abandonei meu trabalho, larguei o amor da minha vida, que tô aqui graças a ela. Ainda bem que ele sabe. Larguei meus pais, que também são idosos, e também preciso aposentar meus pais, não fico falando isso. A cada minuto que eu tô dormindo aqui, minha vida tá rolando lá fora e eu não tô produzindo, tá? O Albert ainda disse que o fato dele ter 55 anos e tá no programa é uma loucura muito grande. Nossa, como ele é radical. Tô impressionada. Bom, daí o Yuri não se aguentou também e foi, né, confrontar o Albert por causa da história do Cu Rosa. Você achou que eu não ia falar de Cu Rosa essa hora da manhã, né, minha senhora? Já deixa o seu like aí, nem que seja por pena, então. Lembrando que eu vou estar ao vivo a partir do meio-dia pra gente fazer o after do Faro, tá? Então cola aí, que daqui a pouco eu tenho que estar lá com o Fernando. Me desejem sorte. E olha que eu já acordei venenosa. Bom, aí a história do Que Rosa voltou a ser a treta, tá? Porque depois de ter escutado do Albert que o Yuri nunca pedia desculpas por nada que fazia de errado ou de exagerado dentro da casa, ele resolveu se ele tinha que de fato pedir desculpas pro Albert, mesmo com o Albert fazendo tantos comentários vergonhosos a respeito do seu orifício. Rosa. Que não é rosa, mas a gente não vai entrar em detalhes, eu já te contei isso aqui. Que eu trago a informação. É rosa sim. Não é rosa. Que cor é aquilo, Juliana? É rosa. Não, é cor de pele de pessoa normal. Não, aquilo ali é rosa. Não. É um rosa igual isso aqui, ó. Não. Ai, meu Deus, a gente não vai discorrer sobre... Mas nem a pau, é. Mas é um pouquinho mais degradê. Não. Degradê. Um pulo degradê. Tá bom. Eu discordo, tá, mas tudo bem. Bom, aí foi a vez da Vanessa também ser pisoteada ali pelo grupão, tá? Porque ela enfrentou eles e se deu mal. Ah, vou ganhar comida. Olha, até que enfim os louros. Muito obrigada. Vamos ver se esse café é bom. Depois. A comida vem depois, entendi. Porque eu tô sentindo um cheirinho de queimado. Toma cuidado, tá? Que a gente sabe que não é a tua habilidade. Bom esse café, valeu. Que ó, só com café acordamos cedo pra um baralho aí, minha gente. Por favor, deixa o like aí. É o que eu digo, nem que seja por pena. Aí a Vanessa se enfrentou aí, dormimos 3 horas só. Sabe? E eu ainda tive que aguentar acordar com o Diego falando. Ele quer conversar essas horas. A gente não conversa de manhã cedo, a gente fica no silêncio. Eu só converso com vocês, que é a única paciência que eu tenho. Tá bom. Aí a Vanessa tentou confrontar o grupão, mas acabou levando a pior, né? Porque no quarto ela decidiu começar a perguntar pra Flora
pra saber com quem que ela tava aliada no jogo e acabou ouvindo o que ela não queria. É aquilo que fala o que quer, ouve o que não quer, né? E aí a Flora, Vanessa, a princípio eu tô com vocês. E o Albert, Vanessa, o maior erro que você tá cometendo no jogo é perguntar com quem a pessoa tá. Ninguém tá com ninguém. As pessoas têm que somar, não tem grupo. Ninguém tá com ninguém, é cada um por si. E a Flora, eu hoje jogo sozinha. Se eu vi que a Flor vai me salvar, é óbvio que eu vou salvar a Flor. Se eu vi que você vai me salvar, é óbvio que eu vou salvar você. Se a gente puder somar votos pra eliminar um de lá, aí o ponto é que a gente se junta. No dia a dia, somos 11 e agora não tem mais grupo. E aí a Vanessa então decide perguntar pro Sidney se o grupo do lado dele chegou ao fim e ele não economizou palavras e disse com todas as letras que nunca existiu grupo. Ai, Sidney, você quer enganar quem, cara? Francamente. Bom, daí a Vanessa disse que a Flora dizia que era do grupo e mesmo assim decidiu puxar uma aliada pra baia, né? E a Flora então repetiu, deixando claro que não tem grupo e que, né, enquanto ela insiste, mas a Vanessa não deixa barato e rebate ela, tá? E aí a Vanessa falou, você falava nós o tempo inteiro, quando é conveniente é nós, quando não é, tanto que você pediu desculpas pela puxada. E aí, de um todo errado, a Vanessa não tá, né? Bom, aí você pensou, ah, tá bom, já brigaram o suficiente, vão dormir. Não. Que daí foi a vez do Sasha e do Sidney brigar também, tá? Porque, vou te falar, logo depois do Sidney dar a definição dele de grupo ali dentro do jogo, né, que consiste ali na maneira de alguma pessoa querer se posicionar como líder, ou então ali os outros conseguir se esconder dentro do reality, o Sasha achou que as palavras estavam sendo direcionadas pra ele e foi lá perguntar pro Sidney. E aí o Sidney, papo de grupo pra mim é pra quem quer fazer cena. Eu sou o líder do grupo, eu coordeno o grupo, sou muito inteligente, eu falo tudo ou me obedece pra quem quer se esconder, ou pra quem quer se esconder no jogo. E a Vanessa, você tá querendo dizer que eu tô querendo fazer cena ou me esconder? Aí o Sasha falou, não, eu tô querendo... Ai, meu Deus. O Sasha perguntou. E aí o Sidney falou, não tô querendo dizer nada. Quando eu quiser dizer alguma coisa, eu vou dizer Vanessa, exatamente sobre isso. Porque a Vanessa também perguntou por ali, né? O problema aqui dentro é esse. Tudo é coletivo, tudo são 10, 11 pessoas. Gente, as pessoas têm nome, CPF, individualidade, personalidade. Eu nunca fiz essa escolha. Eu briguei com a Larissa por causa de grupo, no caso, o Sasha falando, né? Discuti com o Yuri lá atrás porque ele generalizava e discuta a todo momento com a Luana. Eu já falei sobre o que ele argumentou das pessoas ali. E aí o Sasha então pergunta pro Sidney se o grupinho, o grupão, deixou de ser um grupo. E ele disse que não deve satisfação nenhuma pra ele, tá? Bom, só que a Vanessa não estava satisfeita. E aí ela volta a falar sobre grupo, só que o Sidney rebateu. Porque ela estava insatisfeita com esse fim do grupinho, grupão, tá? E aí a Vanessa volta a questionar o Sidney. Mas por que a Vanessa tá tão preocupada? Porque agora ela se sentiu desprotegida, né? E sem grupo ela tá vendo que vai pra roça. E o que ela tem medo? Ir pra roça. Foi pra fazenda pra quê, Vanessa? Mas tudo bem. Aí, o Sidney falou pra ela, né, que o que aconteceu é que eles acabaram se aliando, que eles nunca foram um grupo. Que mentira também, né, Sidney? E a Flora nem VT junto a gente faz, e né, falando que as pessoas ficam ali, cada um fazendo a sua e que nem VT eles fazem juntos, tá? Bom, nisso a Flora também comentou, né, sobre as roças do G4. A Flora e o Sidney disseram que a volta do G4 das roças não quer dizer nada. Ah, não quer dizer nada. Que iludida, né? Bom, só que daí o Sidney disse que apesar do G4 ter voltado da roça várias vezes, ele não vai mudar o entendimento dele sobre eles, tá? E aí ele vai continuar indo contra. E aí dessa forma o Sidney assina cada vez mais a eliminação dele. Inclusive lá no Twitter já tá rolando o meme do Sasha indo eliminar ele, tá? Pois bem, aí a Luana também aproveitou pra se entender com o Sidney, ela foi lá no quarto, a Luana aproveitou pra dizer que o Sidney nunca gritou com ela, tá? Nessa mesma conversa ela disse que o jogo do G4 nunca vai ser humilhar, ofender ou martelar as pessoas em situações ruins dos outros, tentar queimar no jogo, que eles não vão fazer isso e que eles não fazem isso daí, tá? Que eles não são santo, mas que eles não querem ficar humilhando as pessoas. Aí o Sidney, não, mas eu não falei de você. A única coisa que eu falei de você é que se você quiser depois a gente conversa. É que você falou 2 vezes que eu já gritei com você. E ela, não, você nunca gritou comigo. Uma vez em uma briga você foi grosseiro, porque eu acho que eu me intrometi, mas você nunca gritou comigo. Aí o Sidney, então tá bom, tá. Aí a Luana mencionou a história do segredo, tá. A Flora comentou que foi instigada diversas vezes a contar o que ela sabia sobre a Luana, mas que ela preferiu não falar nada. Mas nem parece que tava se vangloriando o tempo todo com a Babi, que sabia do tal do segredo, né, ô Flora? Flora mente que nem sente, né? Bom, aí o G4 também, ali mais pro final da noite, da madrugada, conversou sobre a formação da próxima roça e a definição, então, da indicação do Yuri, que o Yuri
fazendeiro da semana, né? Então, depois de agradecer pelas voltas da roça, o Sacha comentou que na semana que vem eles vão conseguir eliminar o Sidney, tá? Ele, olha, eu acho que na próxima a gente consegue tirar o Sidney e depois a gente coloca o Albert. E o Yuri, cada vez que um deles sai, eles ficam mais irritados, eles ficam nervosos e ficam jogando a raiva deles na gente. O Albert demonstrou isso ali. O que foi falar pro Juninho, mano? Um papelão dele com o público. Quem é ele pra falar que a gente queria o quê? Se o Juninho saísse ou não? Aí a gente conversou entre a gente e a estratégia era clara. A gente tá jogando com achismo. Tanto que eu indicar o Fernando, ele foi pra baia, a gente sentou e conversou qual seria a melhor indicação, tá? E aí nessa mesma conversa na área externa, o Yuri aproveitou pra revelar então a indicação dele pra roça, que vai ser o Sidney então. E aí ele contou aí parte do discurso que ele pretende fazer na roça de terça-feira. Tá bom? Então tá. Ó, te contei tudo, agora você tá sabendo. Eu volto ao vivo a partir do meio-dia, a qualquer momento, pra contar todos os detalhes do que vai acontecer no After do Faro. Te espero. Antes de sair, deixa o like. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.